E o Flamengo avançou a negociação, chegou a um acordo com o jogador para assinar um novo contrato. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Igor Jesus. Isso porque o centroavante aparece na alça de mira do Mengão e pode chegar para dividir a posição com Pedro. Vou falar sobre Luiz Araújo, que aceitou a proposta do Atlético Mineiro, e a Ferge, que respondeu ao chororô do Botafogo. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Eu vejo que muitas pessoas passam pelo canal todos os dias e acabam não se inscrevendo. Então eu queria pedir a sua atenção. Observe se realmente você é inscrito no canal e se você não for inscrito, clique no botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Isso vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós. Como você pode ver, não estamos nos nossos estúdios. Por quê? Já estamos aqui na Argentina e a programação prevê que o Flamengo chegue aqui hoje do final da tarde para o início da noite. E nós estamos aqui para fazer toda a cobertura da concentração do Flamengo, como também do treino que vai acontecer aqui na capital argentina, Buenos Aires, amanhã, e também do jogo contra o Lanús na próxima quinta-feira. Por isso que eu falo que é importante você ser inscrito no canal, que aqui você não perde absolutamente nada do que acontece com o Mengão. Vou começar o vídeo já falando sobre Campeonato Carioca, isso porque ontem o Fluminense venceu o Bangu e com a vitória o Fluminense se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca. Sendo assim, os confrontos estão definidos. O Flamengo vai enfrentar o Madureira, o Vasco vai enfrentar o Fluminense. O vencedor de cada confronto se enfrentam, né, na final do Campeonato Carioca, jogo único. São duas semifinais, ida e volta, e depois a final disputada em jogo único. Bom, deixa eu falar ainda sobre Campeonato Carioca, isso porque a Ferge divulgou ontem o áudio do VAR para acabar, né, de uma vez por todas com o chororô do Botafogo. Eu vi muitos botafoguenses reclamando do lance do Vitão, dizendo aquela coisa toda, e no áudio do VAR dizia que não tinha sido nada. O jogador do Botafogo já tinha perdido a bola quando tem o contato ali, que segundo o árbitro foi um contato de jogo. Não teve uma força excessiva do Vitão para derrubar o jogador do Botafogo. Então, com isso, a arbitragem não deu falta e tinha o VAR ali olhando, e o VAR chegou a essa conclusão para colocar um ponto final no chororô do Botafogo. Falar agora sobre saídas, isso porque o Flamengo tem duas situações. Vou falar primeiro da situação do Alacian, jogador que teve uma negociação muito avançada, chegou a dar como certa a saída do Alacian para o Red Bull Bragantino. Acabou que a negociação voltou atrás, não aconteceu, o jogador tinha até se despedido, chorado na despedida, depois voltou a ser relacionado, chegou a jogar, e aí a princípio, o Red Bull Bragantino voltou à negociação, mas não avançou com o Flamengo pela ida do Alacian. O que acontece é que agora clubes da MLS estão interessados na contratação do jogador. E o Flamengo, em momento nenhum, desistiu de vender o atleta. Porém, o Flamengo dificulta a saída de cada um dos seus jogadores. Não tem esse negócio. O Flamengo quer vender e o Flamengo vai facilitar a saída. Não vai facilitar a saída. Todos os jogadores que forem sair do Flamengo vão ter a saída dificultadas, independente quem seja, independente para onde vai. Paralelo a isso, eu vou falar sobre a situação do Luiz Araújo. Por quê? A imprensa mineira tá dando que o Luiz Araújo aceitou a proposta do Atlético Mineiro, aceitou tudo que o Atlético Mineiro apresentou para ele. E sim, gente, o Luiz Araújo ele tem o direito de aceitar a proposta, de aceitar o projeto da onde e de quem ele quiser. Só que o contrato dele está com o Flamengo, está firmado com o Flamengo. Então a última palavra, ela sempre será
do Flamengo. E a situação é basicamente essa. O Luiz Araújo recebeu uma proposta do Atlético, ouviu o projeto do Atlético e topou ir para o Atlético Mineiro, sendo que quem é o dono do passe é o Flamengo. Então é o Flamengo que decide se vai ou não vender o jogador que está nos planos do técnico Felipe Luiz, inclusive ontem foi muito elogiado, depois que entrou, antes de ontem, né? Depois do jogo, no jogo contra o Botafogo, ele entra, ele muda o jogo, é um jogador que se entrega. E assim, se eu fosse Flamengo também não facilitaria na saída do Luiz Araújo, porque é um jogador que se entrega, é um jogador que corre, que se suja, que vai para dentro, que não faz corpo mole, um jogador bom para o elenco, um jogador importante para o elenco do Flamengo. Então, se eu fosse realmente diretor do Flamengo, de maneira nenhuma eu negociaria o Luiz Araújo. Saindo do Luiz Araújo, deixa eu falar sobre Everton Cebolinha, porque a informação que o Júlio Miguel Neto trouxe é que o Everton Cebolinha já acertou e aceitou os termos de contrato aí, pelo menos de tempo de contrato, colocados pelo Flamengo para a sua renovação. A ideia do Flamengo é oferecer ao jogador mais 2 anos de contrato, ou seja, até o final de 2028. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026 e aí renovaria para 2027 e também para a temporada 2028. O empresário do jogador, inclusive, andou se reunindo nos últimos dias com o José Botto para tratar única e exclusivamente da renovação do Everton Cebolinha. O que acontece é o seguinte: vai ter uma valorização salarial, o salário dele deve aumentar em alguma coisa, deve subir em alguma coisa e vai aumentar também o tempo desse contrato. O Cebolinha, que desde o final do ano passado vem evoluindo bastante, vem se tornando uma peça muito importante naquela ponta esquerda e, segundo o técnico Felipe Luiz, ontem, quando perguntado sobre o Bruno Henrique, de jogar ali de ponta esquerda, o Felipe Luiz disse que o Cebolinha na posição é quem está na frente. Então, assim, é muito claro que o Cebolinha está na frente tanto do Samuel Lino como também do Bruno Henrique, jogadores que são daquela posição ali de ponta esquerda. É claro que o Arrasca pode jogar ali improvisado, o Carrascal joga ali improvisado, o Plata joga ali improvisado, o próprio Luiz Araújo joga ali improvisado. Na posição a gente tem 3 jogadores: Bruno Henrique, Everton Cebolinha e o Samuel Lino. Então o Cebolinha hoje, sem dúvida nenhuma, está na frente tanto do Bruno como também do Samuel Lino naquela posição. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Igor Jesus, centroavante do Nottingham, que aparece como uma possibilidade para o Flamengo. O jogador pode chegar para dividir a posição com o Pedro. Mas antes de eu falar, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Igor Jesus, porque também o Júlio trouxe essa informação. E o negócio é o seguinte: o Igor Jesus, ele aparece como um alvo para o Flamengo. Flazoeiro, está tendo negociação, teve proposta, teve sim, teve não, ainda não chegamos nesse estágio. O que acontece é o seguinte: o Flamengo está observando a situação do Nottingham. O Nottingham está ali perigando ser rebaixado na Premier League. E o Igor Jesus, ele se encaixa dentro do padrão de contratação estabelecido pela diretoria. O jogador tem 24 anos, é um jogador jovem, é um jogador que tem a característica de não ser só um centroavante fixo ali como o Pedro. Ele se movimenta, ele vem buscar jogo, ele joga de frente, ele faz o pivô. É um jogador que tem muita qualidade na finalização, tanto que foi convocado aí para a seleção brasileira já algumas vezes. Está avaliado em 20 milhões de euros, então é um valor que o Flamengo consegue pagar, consegue comprar, e o Flamengo está observando e vendo a real possibilidade de trazer de volta o Igor Jesus para o futebol brasileiro. Como eu disse, neste momento, o Flamengo só tem o interesse pela contratação. O Júlio traz a informação que, por enquanto, é uma fase inicial, preliminar. É uma fase que ainda pode se evoluir aí para uma real proposta, uma conversa, mas neste momento o
o Flamengo só tem um interesse na contratação do jogador, visto que o jogador atende os parâmetros que o Flamengo tem aí pré-definidos para contratar. O jogador tem 24 anos, o BAP falou que ele quer contratar jogadores com menos de 26, o jogador está numa liga muito forte, que é a Premier League, o jogador tem qualidade técnica e seria aí uma opção para dividir a posição de centroavante com o Pedro. E daí eu queria saber a sua opinião, você que assiste aqui o nosso canal. Se você fosse o Flamengo, se você fosse o José Boto, você contrataria ou não o Igor Jesus? Você iria ou não atrás do Igor Jesus? Você acha que vale ou não o Flamengo fazer o investimento no Igor Jesus? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para todos nós e eu quero saber de você o que você faria se você fosse a diretoria do Flamengo. Contrataria ou não o Igor Jesus? Traria ou não o centroavante para o Flamengo? Comenta, beleza? Então, estamos aqui em Buenos Aires, hoje à tarde o Flamengo chega, estaremos fazendo toda a cobertura desde a saída do Flamengo no Rio de Janeiro até a chegada do Flamengo aqui em Buenos Aires, sempre mantendo vocês ligados, atentos e bem informados. E vamos de mais notícias, né, pessoal? Chegando aí com tudo para trazer para vocês aí. Bom, torcedor aí, vamos falar um pouco da verdade, né, dessa situação do Luiz Araújo. O jogador aceitou os termos do Atlético Mineiro, mas calma, né? Quem manda é o Flamengo. Em 2026, com a gestão profissional do BAP, não tem essa mais de jogador ficar saindo de graça, né? O Luiz Araújo é muito importante para o Felipe Luiz. Ele entra, muda a dinâmica do jogo, né? E eu, como torcedor, não venderia agora. Não sei você, comenta aí. Mas ainda mais, né, para um rival direto, pessoal. O Luiz Araújo não pode sair do Flamengo. Não pode. Tá? O elenco precisa da profundidade e o Luiz Araújo se entrega demais em campo. Né? E sobre o Campeonato Carioca, finalmente a Ferge soltou os áudios do VAR, né? Acabou a choradeira aí, pronto. Tá satisfeito agora, Botafogo? Vai parar de chorar? Que mania de ficar chorando por tudo, cara. O lance contra o Botafogo foi legal. Contato de jogo, nada mais. Tchau. Fim de papo, eliminado. Engraçado, né? Como tento criar polêmica, cara, onde não tem. Só para desestabilizar o Flamengo, né? Agora o foco é semifinal contra o Madureira e a busca pelos títulos estadual. O trabalho do Felipe Luiz vem sendo impecável, né? Na gestão aí, promete ter muita novidade ainda. O Flamengo é destino aí de qualquer atleta de alto nível, né? E não podemos ficar aí reforçando o rival, tirar o Luiz Araújo do time, nem pensar, né? O Flamengo então focado agora aí na Recopa, né? E é isso que importa agora pro Flamengo, né? A final da Recopa aí. E a pergunta que fica: você liberaria o Luiz Araújo para o Atlético Mineiro por um valor alto aí, ou manteria ele no elenco? Deixa esse comentário aí que eu preciso saber o que a nação tá pensando. Será que a nação gosta do Luiz Araújo? Deixa o comentário aí, galera, que eu quero saber, beleza?